por 50 temas. É o tema, hoje estamos para passar o tema número 15 do temário de 50 conferências: Ego, Personalidade e Essência. Então, o que é ego? Ego é um conjunto de valores que caracterizam as nossas ações. Esses valores são conhecidos também por pecados capitais, defeitos, eus, enfim, muitos nomes foram dados ao ego. E esse ego está enfrascando a nossa essência. Nós temos 97% da nossa essência está enfrascada no ego. E temos apenas 3% da nossa essência livre. E então ainda adormecida. Então, o ego são os nossos defeitos psicológicos e que nos mantém escravizados. Então, esses defeitos atuam através dos nossos 5 centros inferiores da máquina humana e nos tornam mecânicos, nos fazem pessoas escravas, adormecidas. E isto não são algumas pessoas. 100% da humanidade está nessa situação. Quer dizer, com a consciência adormecida. Muito embora muitas pessoas acreditem que estão despertos. Porém, na verdade, estamos todos adormecidos e o que temos que fazer é liberar a nossa essência que está enfrascada no ego, liberar dessa prisão e então para que ela atue. Porque enquanto ela estiver presa, aprisionada no ego, ela atuará de acordo com a vontade, de acordo com o desejo de cada ego. Então existem 7 pecados capitais e esses pecados, cada um deles, está fracionado, se manifesta de uma forma sutil. Cada defeito: a cobiça, o orgulho, a gula, a inveja, a ira, a luxúria e a preguiça. Então, a cobiça, por exemplo, ela se manifesta de forma muito sutil. Todos os defeitos, cada um deles se manifesta de formas sutis, detalhadas. O orgulho se manifesta de forma sutil, detalhada. Tem muitas formas de orgulho. A gula, existem muitas formas de manifestação da gula. Da inveja, a imitação. Hoje em dia nós imitamos as pessoas. Nós vemos uma pessoa fazendo alguma coisa e nós queremos fazer o mesmo. Achamos bonito e vamos fazer o mesmo.
como por exemplo ter animais de estimação, cachorro, gato, enfim, muitos tipos de animais, qualquer tipo de animais, até porco. Existem pessoas que têm um porco de estimação, pássaros, ratos, enfim. Então isso nós vemos nos outros e queremos imitar. Então isso é do defeito da inveja. E assim por diante. Por exemplo, o hábito de caminhar, fazer exercícios, academia, essas coisas. A pessoa nós vemos uma pessoa fazendo exercício, frequentando uma academia, e também queremos fazer isso, invejamos, porque estamos adormecidos, não sabemos, não temos liberdade para agir por nós próprios. Então nós copiamos dos demais, fazemos o que vemos os outros fazer, e isso fazemos por imitação. Então isso é um ato da inveja. Nós invejamos os outros e imitamos. O defeito da ira pode se manifestar de qualquer forma, de uma forma sutil. Por exemplo, uma pessoa diz algo para nós que não nos agrada, nós não dizemos nada, guardamos silêncio, mas por dentro só Deus sabe o que está acontecendo, e nós devemos saber. Através do sentido de autoobservação, nós vamos perceber o que está acontecendo no nosso interior. A luxúria. Então, a luxúria é o desejo desenfreado por sexo e se manifesta de muitas formas, inúmeras. Então, o sexo é a força mais poderosa que há no planeta, que há no cosmos e no microcosmo também. Então, por sexo se faz muitas coisas. O sexo move o mundo. Podemos dizer que o sexo move tudo. Move o comércio, move já dizendo o comércio, já estamos englobando tudo. As lojas, academias de exercícios, salões de beleza, tudo. A aquisição de um carro, por exemplo, a pessoa adquire um carro pensando em conquistar mulheres ou homens, dependendo da sua atração, dependendo do seu ego interior. Então se manifesta de muitas formas. Então a luxúria tem chegado aos extremos de a pessoa matar o companheiro ou a companheira que se diz que se ama. Então, quando a pessoa manifesta que não quer mais relação, o sujeito mata a mulher. Então isso é pela luxúria, pode ser pelo orgulho, para que os amigos não fiquem tirando sarro, como se diz, dele, que a fulana abandonou ele. Então pode ser por orgulho, mas aí está também a luxúria no meio, muito forte a luxúria. Então
têm acontecido os crimes bárbaros, o feminicídio, infelizmente, está muito grave. Então, é pela luxúria, pelo orgulho. São defeitos que levam a pessoa a atuar de tal ou qual forma. A preguiça atua de forma sutis também, como todos os defeitos. Depois eu faço. Temos um servicinho, uma limpezinha para fazer ali, uma louça para lavar. Depois eu faço. Está muito pouquinho, deixa eu juntar mais. E assim, muitas formas de manifestação da preguiça. E isso nós devemos observar, auto-observar, para ver quando atua um defeito, quando atua a personalidade e quando raramente atua a essência. Então, no nosso interior existem 3 tipos de atos. Existem o ato do ego, que tem origem em um ou outro defeito. Existem os atos da personalidade e existem raros atos que são da essência. Então, o ego são os defeitos psicológicos e que nos adormecem a nossa consciência. E este trabalho, este curso nos ensina a eliminar o ego, porque o ego é possível eliminar se nós, algo que se agregou em nós, também o ego é conhecido como agregados psicológicos, também conhecido como demônios vermelhos de Sete. Então, como é algo que se agregou à nossa essência, à nossa psique, é algo que se pode eliminar. E as técnicas para eliminar esse ego está neste curso, nestes 50 temas e mais 25 temas. E esse é o trabalho que nós viemos ao planeta fazer. É um trabalho de conhecimento de si mesmo. E é eliminar os defeitos, resgatar a nossa essência, que está em poder do ego, resgatar essa essência e, com o trabalho de alquimia, fixar essa essência na coluna vertebral e assim despertar a essência, nos reconectar ao nosso real ser, nos religar. Então, o humano se diviniza e o divino se humaniza. Então, quando se elimina o ego, quando se impede que o ego haja, quando se elimina, será feita a vontade do Pai, assim na Terra, porque o nosso corpo físico representa a Terra. Então, será feita a vontade do Pai nos 5 centros da máquina humana, assim como é feita no céu. Então, aí está, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Porém, nestes momentos, nas condições que nós estamos, que a humanidade está, se faz a vontade do ego, porque o ego está dominando, o ego domina tudo o que há no planeta. Tudo o que nós podemos imaginar, o comércio, as guerras,
as discórdias, as separações de casais, o roubo, a bebedeira, tudo está gerado desde o ego, desde os nossos defeitos psicológicos. Então, através da técnica de autoobservação, nós podemos eliminar o ego e resgatar a essência que esse ego, que esse defeito tem presa. E então essa essência livre vai nos dar, vai nos tornar livres também. Vamos nos livrar do ego, porque o ego comanda a nossa máquina humana. Se nós eliminamos o ego, nós ficamos livres dele e então começa a fluir a essência. Porém, isso não é do dia para a noite, não é num trabalho que se faça numa semana, um mês, é um trabalho para toda a vida. Não vamos iludir ninguém, não vamos dizer uma barbaridade de que uma pessoa basta ler alguma escritura, ler a Bíblia, por exemplo, decorar a Bíblia, e ela dizer que despertou a consciência, e dizer que está conectada com o seu real ser, que está salva. Isto é uma mentira, uma verdadeira mentira, porque enquanto exista o ego dentro de nós, vai existir a discórdia, a briga, a preguiça, vai existir todo tipo de conflitos, os conflitos familiares, conflitos com a sociedade, com os amigos, o conflito entre classes sociais, conflitos entre patrão e empregado, conflito entre países, entre nações, sempre vai existir enquanto o ego exista. Porém, nós podemos eliminar o ego através de um trabalho que neste curso se aprende, que é auto-observando, observar-se a si mesmo, observar o que acontece em cada um dos nossos centros, o que está acontecendo no nosso centro intelectual, o que nós estamos pensando, por que estamos pensando, observar o que está acontecendo no meu centro motor, na fala e nos movimentos, nas ações, no que eu faço, nas minhas obras, por que eu faço sempre tais coisas, por que eu repito sempre os mesmos atos. Se nós observar o nosso centro intelectual, os nossos pensamentos, nós vamos ver que os pensamentos surgem de algum defeito, de um ou outro defeito, porque o nosso ser não precisa pensar, ele age, ele é sábio. Então, através dos pensamentos, através da fala, através dos movimentos, através dos sentimentos de ódio, sentimentos de apego, amor, medo. O amor é confundido com atração sexual. A pessoa se atrai por outra pessoa, se atrai sexualmente e diz que isso é amor. Talvez tenha um princípio de amor, mas está originado por um defeito que
talvez aprecia aquela forma física, que gosta daquela forma física. Através do centro instintivo, nós agimos instintivamente. Nós temos gula, instintivamente se tem gula, se come sem saber se está com fome, se tem vontade de comer, se come mecanicamente. E a atração sexual, o desejo sexual atua desde o centro sexual, atua instintivamente também, mecanicamente, nos leva a atuar mecanicamente, nos leva a pensar morbosidades, nos leva a planejar, através do centro intelectual, planejar algumas coisas, muitas coisas, quem sabe. Então, os defeitos atuam através da máquina humana, através dos 5 centros inferiores. E a nossa vida é vivida nos 5 centros, nesses 5 centros inferiores, que se desenvolve a nossa vida, a nossa existência. Então, isso é o ego, e é possível eliminar o ego. Então, com um trabalho de autoobservação, e se nós observamos, identificamos um desejo, identificamos uma preguiça, identificamos um medo, é um defeito. Nós então devemos pedir à nossa Mãe Divina, a Divina Mãe Kundalini, que é a nossa mãe interna, mãe espiritual, porque nós temos um pai físico e uma mãe física, e temos um pai espiritual e uma mãe espiritual. Então, o trabalho dessa mãe espiritual é eliminar os defeitos, nos limpar. Porém, é preciso nós auto-observar e pedir a ela, reconhecer que há um defeito, ter intenção de mudar, sinceramente querer mudar, e pedir a essa Mãe Divina que elimine esse ego. Então se pede: Mãe Divina, elimine esse defeito, esse sutil pensamento que esteja aí planejando qualquer coisa, que esteja querendo fazer qualquer coisa. Então o ego se pode eliminar, e é esse o trabalho que nós, como seres humanos, viemos fazer no planeta. Nós não viemos fazer outra coisa, não viemos ser professor, não viemos ser engenheiros, não viemos ser empresários, enfim. Essa questão de ser engenheiro, professor, empresário, é só um meio de vida, é uma forma de ganhar o sustento para fazer esse trabalho. Então, o objetivo final é esse trabalho, e qualquer profissão é um meio de subsistir para poder fazer esse trabalho. Porém, como se perdeu a razão, se perdeu o sentido da vida, hoje a vida se desenvolve apenas no sentido horizontal. A vida de todos nós se desenvolve apenas no sentido horizontal. Então, se nasce uma estrelinha, se cresce, se vai à escola, à universidade, se consegue um trabalho, se casa, tem filho, fica velho e tem netos e morre. Então, isso praticamente, sinceramente, não tem graça nenhuma. Não, se nós formos refletir, não tem graça nenhuma esse curso mecânico da nossa vida.
Então existe o objetivo da nossa existência. O Criador nos enviou para fazer esse trabalho de conhecimento de si mesmo, que é o trabalho de eliminar os defeitos psicológicos. Então, a nossa vida, no nosso dia a dia, se expressam os defeitos. Então, nós temos 3 tipos de atos. Temos atos do ego, que é a atuação dos defeitos psicológicos. Temos os atos da personalidade e temos raros atos da essência. Então, o que é a personalidade? A personalidade, persona, vem do latim, que significa máscara. Então, é uma falsa apresentação de nós. É aquilo que nós aparentamos publicamente. Nós temos desejos íntimos, temos pensamentos, sentimentos, coisas inconfessáveis, mas nós aparentamos, externamente nós aparentamos que somos bonitos, que somos bons, que somos corretos. Então a personalidade é uma roupagem, é uma aparência. A personalidade é como este plano deste quadro. A personalidade é só a fachada. Então, uma empresa, por exemplo, tem uma personalidade jurídica. Ela existe porque ela tem o seu registro, tem o seu nome, tem o logotipo, ela tem uma fachada, ela existe, ela se apresenta daquela forma. Então, o nosso ego também se apresenta de uma forma falsa. Então, é a falsa personalidade. É o que nós não somos, é o que nós pensamos que somos, queremos ser, porém não somos, porque nós somos o que nós pensamos, sentimos e falamos, fazemos. Isso é o que nós somos e não o que nós pensamos que somos. Então a personalidade atua de forma a nos proteger. Nós atuamos com a personalidade para nos proteger a nossa intimidade, quando não se quer demonstrar o que realmente se é, está atuando a personalidade, aquela máscara, aquela aparência. Então a personalidade é algo que se cria, se desenvolve durante os primeiros 7 anos da nossa existência. Então, quando uma criança nasce, ela não tem personalidade. Então, por isso, essa criança é bonita, é simples, é carinhosa, é inocente, porque ela não tem a personalidade formada. Então, essa personalidade é energética e se forma nos primeiros 7 anos de existência e se robustece com o passar do tempo. Então, se a personalidade se forma com as tradições de família, se forma com os títulos que se vá conseguindo, se forma com
a capacidade, o poder aquisitivo. Então a pessoa vai se engordando internamente. O ego começa a se expressar. Então, quando nós somos pequenos, temos até 7 anos, nós não temos a personalidade. Porém, ela vai se formando, ela se forma quando começa a se formar, logo já nos primeiros meses, anos de existência, começa a formar a personalidade. Então vai moldando, é a forma de ser. E então a criança é inocente, ela é amável, enfim. E quando ela vai crescendo, ela se torna adolescente, ela vai ficando rebelde, porque vai formando a personalidade, vai robustecendo. E os eus, que são os que vão tomar conta dessa personalidade, que vão dar aparência à pessoa, eles vão entrando, eles entram na nossa psique, a nossa psique entra em nós, assume os 5 centros. Então o adolescente fica valente, fica brabo, fica diferente. Todos nós podemos notar que um jovem, uma jovem se torna diferente conforme vai crescendo, conforme vai formando a personalidade. Então, quando a personalidade fica criada, a pessoa é completamente diferente. Já não reconhece talvez os amigos de infância, não reconhece as pessoas que, por exemplo, pegaram essa criança no colo, essa hoje pessoa grande. Então essa criança cresce e fica bravo, fica diferente. Ela acredita que é uma grande coisa e na verdade o que aconteceu é que o ego se apossou dessa máquina humana e através da personalidade formou essa fachada, essa aparência, isso que nos apresenta para o mundo exterior. Então a personalidade nasce até os 7 anos, se robustece com o que a pessoa aprende, os títulos que vai adquirindo. E quando se morre, a personalidade morre também. Ela persiste por mais algum tempo, dependendo da robustez que ela tenha. Ela continua um pouco depois da morte, mas vai se enfraquecendo, porque ela é energética. E quando morre o corpo físico, ela aos poucos também vai morrendo e desaparece. Então quando se nasce novamente, se volta à existência, ao morrer se faz então um projeto da próxima personalidade, um desenho eletropsíquico que vai então formar a personalidade da próxima existência. E essa personalidade é de acordo com os defeitos. A personalidade vai ser de acordo com os defeitos, porque os que formam a personalidade, o que forma são os defeitos.
E então, para cada existência se forma uma personalidade. E porque o ego não morre. Então, o que morre é o corpo físico e morre a personalidade desta existência, e quando se volta, se traz o ego novamente e se forma outra personalidade, porque a personalidade é passageira. E a essência, o único que não morre é a essência. A nossa essência não morre, nunca morre. Com a morte do corpo físico, a essência não morre. A essência é o que é o que sempre foi e o que sempre será. É imortal, eterna. Porém, a essência está enfrascada nos defeitos psicológicos. Nós temos 3% da essência livre e temos 97% da essência aprisionada no ego, nos defeitos psicológicos. E é isso que nós precisamos fazer: eliminar o ego, liberar a essência e, com o trabalho de alquimia, fixar essa essência na coluna vertebral. Então, para isso, precisamos deixar de fornicar, e a fornicação é derramar as energias sexuais ou orgasmo. Então, se precisamos deixar de fornicar para então transmutar essa energia sexual e ir fixando na coluna a essência liberada com o trabalho de morte. Então, para fazer esse trabalho, nós precisamos trabalhar nos três frentes. Então, precisamos nascer, precisamos morrer. Morrer significa eliminar os defeitos psicológicos. E precisamos nos sacrificar pela humanidade. Sacrifício pela humanidade. Que é entregar este ensinamento de graça, sem cobrar nada, sem esperar nada, incondicionalmente. Então, são as três frentes que qualquer pessoa que queira fazer uma transformação interior, precisa trabalhar com o nascimento sexual. O nascer é sexual. Não fornicar. Precisa morrer psicologicamente, quer dizer, eliminar os defeitos. Eliminar os defeitos. Eliminar os defeitos. Eliminar o ego. E o ego se elimina aos poucos, não é numa pegada só, aos poucos. Através da morte psicológica se elimina o ego, elimina os detalhes, conforme vai se manifestando no dia a dia. Se nós quisermos mudar, é morrendo. Então, é morrendo que se vive para a vida eterna. Porém, não é morrendo fisicamente, não é indo para o caixão, não é indo para o cemitério. Esta frase está na oração de Francisco de Assis, o mestre Moria, que diz: é morrendo que se vive para a vida eterna. Porém, é morrendo psicologicamente, não é morrendo fisicamente. Então, é um consolo que algumas religiões usam
como um consolo para aqueles que estão para morrer e um consolo para os familiares da pessoa que morreu. Que a pessoa morre, dizem que foi para o céu. Vai se eliminar o defeito. A salvação só é possível eliminando os efeitos psicológicos, eliminando o desejo e nascendo espiritualmente, deixando de fornicar e transmutando as energias e entregando o ensinamento, este não é outro ensinamento, não é qualquer ensinamento, é entregar este ensinamento, o ensinamento dos 4 pilares, que a pessoa vai trabalhar com os 3 fatores e vai chegar à salvação também. Então é preciso entregar o ensinamento de graça, completo, sem cobrar nada, sem esperar nada. E não há outra forma, não há outro caminho para a tão falada e tão esperada salvação. Não há outro escape. A única porta é esta, a porta dos 3 fatores. É o nascimento, a morte psicológica e o sacrifício pela humanidade. Então, o dízimo é um negócio. Então, o nosso telefone, WhatsApp e Telegram é esse aqui, ó. 55 é o Brasil, 62 é a região, 991 92 9355. WhatsApp e Telegram. Se alguém quiser conversar, quiser maiores informações, nós temos alguns documentos PDFs que podemos enviar gratuitamente. Nos escreva. E muito obrigado por assistir e até a próxima.